Sou a professora Marcela, sou professora de matemática aqui da GV. Então, do sexto até o terceiro do ensino médio, atualmente as turmas me conhecem. E esse ano, junto com a coordenação, a gente pensou uma proposta para visibilizar a matemática e aumentar o engajamento na cultura matemática escolar aqui da GV. E aí, pensando nisso, e unindo também as culturas aí ao redor do mundo, pensamos em praticar aqui na escola e comemorar o Dia do Pi. O Dia do Pi também é conhecido como Dia Internacional da Matemática, e ele é no dia 14 do 3, porque como nas formatações norte-americanas temos primeiro a data do mês e depois do dia ficaria em 314, que é a abreviação mais famosa do número pi. O número pi é uma constante irracional aí da matemática que tem milhões, infinitas casas decimais, e a sua abreviação mais próxima é o 3,14, por isso fica a data, e em torno disso também giram diversas coisas, tanto culturais, não só matemáticas, quanto culturais, como, por exemplo, né, essa data surgiu e foi dada como uma data de Dia Internacional da Matemática por um físico numa universidade estadunidense. E aí também hoje em dia, por exemplo, o MIT, que é um dos institutos muito famoso aí, ele utiliza essa data para divulgar os convocados da matrícula dele. Então, os novos estudantes são convocados no dia do Pi. E assim como outros institutos de matemática e na cultura matemática, a gente utiliza a data para celebrar e para valorizar de novo a cultura matemática. Aqui na escola, a gente pensou em atividades do sexto ao oitavo ano, então, que serão divididas em 5 salas. Terão salas de desafios de xadrez, então não só a partida de xadrez comum, como, por exemplo, o desafio dos Guaranis, que são os 4 cavalos trocando de lugar, Torre de Hanoi e alguns desafios de raciocínio que são moldados em madeira. Então, por vezes, a sua prática ali vai ter que ser equilibrar uma bolinha em duas retas, e aí você precisa trabalhar com as retas paralelas, e diversos outros jogos que são aí objetos de madeira que precisam ser solucionados, montagem de cubos e tudo mais. Outra sala também pensada é Sudoku e suas variações. Então, tem diversos estudantes que já jogam Sudoku. Então, além do Sudoku tradicional, então, um Sudoku que você precisa realizar operações com as linhas ou colunas para descobrir os números que faltam e encontrar ali. Além disso, também uma sala de construção de mandalas com compasso. Então, o compasso aí gera circunferências, né? E como o pi também traz a circunferência consigo, a gente utiliza o pi para o cálculo tanto da área quanto do comprimento da circunferência. Ele surge também dessa razão. Então, que a gente construa a mandala e aplique aí também a arte matemática. E outra sala também será a de competição de casas decimais do número pi. Então, de novo, como ele possui infinitas casas decimais, existem até músicas hoje em dia, como a 100 dígitos do Pi, que tá no YouTube e tudo mais, e eles geram músicas em torno disso, e essas músicas trazem os dígitos do Pi. E aí, uma das competições clássicas, assim, de comemoração do Dia do Pi, que é essa competição de casas decimais. Obviamente, a gente sabe que você saber duas casas decimais ou 100 não vai mudar, né? Quando você vai aplicar o número pi, você não tem diferença, mas é mais pela competição ali, pelo esporte, pela brincadeira. E em outra sala também a de cálculo mental com as 4 operações. Pensando aí nos pequenos, né, que chegam dos anos iniciais e nos anos finais, para fortalecer aí a tabuada, o raciocínio do cálculo mental de forma rápida e também está ali praticando. A ideia é que eles sejam distribuídos em equipes e essas equipes serão por cores e serão intersalas. Então, vão ter equipes do time vermelho, por exemplo, do sexto, do time vermelho do sétimo e do oitavo. E essas equipes, elas, além de mistas, cada estudante precisa passar em pelo menos 2 atividades. Então, serão 5 salas, mas você não consegue completar 5 salas nesse tempo. Então, a ideia é que você passe em pelo menos 2 atividades. E aí, esse controle de atividades a gente vai fazer tanto pelas equipes e as pulseiras, quanto pelo estudante mesmo que vai estar ali na prática. E aí, eu posso fazer isso, vamos ter um fechamento. E junto com esse fechamento chega uma brincadeira também que é bem comum e bem popular aí na comemoração do Dia do Pi, que é a estimativa.
Então, terão atividades como, por exemplo, terá uma garrafa PET cheia de bolinhas de gude. E aí vamos abrir a votação de apostas, né? Então, quanto você aposta que tem de bolinha de gude nessa garrafa, sem você poder contar, então você não pode ficar ali horas contando as bolinhas. Então, por estimativa, você olha, observa a garrafa e estima quantas bolinhas de gude terão ali. Nós acreditamos que atividades como essa são muito importantes, não só para estimular ali a cultura matemática dentro da escola ou para engajar aqueles estudantes que já têm uma afinidade com a disciplina, mas também para melhorar a autoestima dos estudantes que têm uma dificuldade, às vezes, por sala de aula. Então, desenvolver o raciocínio lógico, desenvolver a confiança ali, inclusive a parceria entre as equipes, é muito importante para que eles consigam se fortalecer dentro dessa disciplina que tem tantos estigmas hoje em dia.